Palestra de Joel Goldsmith, Antídoto contra o Medo, tape 199B, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Agora, aqui nessa sala, antes de virmos aqui nessa noite, havia aqui nessa sala o que podemos chamar de nada. Não havia nada. Não havia bem algum nessa sala. Não havia mal nessa sala. Não havia recompensa nem punição nessa sala. Ela estava simplesmente em branco. Agora nós viemos a essa sala e existe uma atmosfera muito definida nessa sala. E qualquer pessoa que tenha sensibilidade pode senti-la. E essa atmosfera, podemos dar muitos nomes: amor, dedicação, espiritualidade, qualquer coisa que implique que aqueles que estão aqui por algum propósito ou motivo bom, algum propósito de Deus, do amor, da verdade, do Espírito. E você pode estar certo de que desde que isso seja verdade, desde que estejamos sentados aqui, numa atmosfera de devoção a Deus, devoção à verdade, buscando a Deus, buscando a verdade, essa atmosfera do bem, de amor, de harmonia, habitará aqui. E pessoas doentes podem entrar nessa sala e serem curadas sem sequer saberem o porquê. Pessoas infelizes podem entrar nessa sala e serem libertas de sua infelicidade. Pessoas preocupadas, pessoas perturbadas podem entrar nessa sala e simplesmente por estarem nessa atmosfera que vamos chamar da presença de Deus ou da presença do Cristo, que cada um está mantendo aqui, então essas pessoas podem ser libertas. E nós também podemos libertar uns aos outros. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu, o Cristo, estarei no meio deles. E assim é que, desde que nós estejamos aqui, em uma só mente, com o propósito de realizar Deus, de experienciar Deus, e até mesmo para receber qualquer coisa que Deus queira nos transmitir aqui nessa sala, esteja certo de que essa sala é santa. Essa sala está consagrada. Não por ela mesma, mas pela consciência daqueles que estão aqui. Agora vamos esvaziar essa sala e vamos deixar que o próximo grupo venha aqui, com a ideia de terem uma noite divertida, uma noite de orgia, drinks, licenciosidade, bebedeira. E você pensa por um momento que haverá cura nessa sala? Ou paz, ou harmonia, ou justiça? Não. Haverá egos, sensualidade, vulgaridade. Haverá toda espécie de pensamento materialístico flutuando nessa atmosfera. De forma que, se algum de nós entrar aqui, mais especialmente aqueles que são sensitivos ao bem, como nós somos, então ficaríamos tão chocados por essa atmosfera que nos sentiríamos quase como se houvesse uma eletricidade
pesada nessa sala. E iríamos querer sair daqui o mais rápido que pudéssemos. E por quê? Porque haveria nessa sala uma atmosfera refletindo a consciência daqueles que estavam aqui. Agora você vê, Deus não entrou nessa sala para punir pessoa alguma. Deus não entrou nessa sala para recompensar especificamente pessoa alguma. Mas nós, que mantemos Deus em nossa consciência, trouxemos a atmosfera de Deus. E aqueles que vieram aqui na atmosfera do ego e da autoindulgência impregnaram o ar com essa atmosfera. Agora, estou tentando explicar o mais claramente possível como os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ações trazem o bem ou o mal que surgem em nossa experiência. Estou lhes dizendo isso porque tenho uma longa experiência. Não apenas na minha vida, mas na vida de muitos estudantes, de que, na proporção em que mantemos nossa consciência preenchida com a palavra de Deus, realmente atraímos para nós mesmos a harmonia, a paz, a prosperidade, a saúde e a graça de Deus que fluem para nós. Na proporção em que vivemos nossas vidas separados da palavra de Deus, na proporção em que vivemos nossas vidas de nossa própria forma, nesse grau, trazemos para nós as experiências do mundo de falta ou limitação, ou guerra, discórdia ou desarmonia. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, nenhum desses males chegará ao seu lugar de habitação. E assim é que os hebreus se recusaram a aceitar a responsabilidade pelas suas próprias vidas, mas preferiram viver como se Deus fosse recompensá-los por alguma razão e puni-los por alguma outra razão. É uma coisa muito difícil para alguns de nós nessa era testemunhar que existem muitas pessoas boas no mundo que estão sofrendo penalidades terríveis por ofensas de outras pessoas, sem perceberem que elas mesmas atraíram essas coisas. Não porque fizeram mal, mas porque vivem separadas e à parte da palavra de Deus dentro de suas consciências. Agora o Mestre chega e nos diz: mantenha a palavra dentro de si mesmo. Habite nessa palavra e deixe essa palavra habitar em você. Habite em mim e me deixe habitar em você. Habite em mim, no Cristo, o Filho espiritual, a ideia divina, a palavra. Deixe isso habitar em você e a palavra se tornará carne e habitará em você e haverá paz e prosperidade em sua família. Todavia, deixe essa palavra permanecer fora de você. Viva separado e à parte dela, e logo descobrirá que está vivendo como o galho da árvore que foi cortado e secou. Agora, preste atenção a isso, porque é importante. A recompensa não vem de Deus, a punição não vem de Deus.
A recompensa vem pelo fato de habitar em Deus e deixar a palavra de Deus habitar em você. Quando receber as promessas do Mestre, eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu estarei contigo até o final do mundo. Então, você rapidamente se encontrará vivendo nessa promessa, vivendo nessa certeza. E se mantiver esse eu vivo em você, trará para a sua experiência exterior harmonia, alegria e cura sobre as quais você nunca sequer sonhou. Entretanto, simplesmente negligenciando isso, e se nos levantamos pela manhã e realizamos nossas atividades físicas, tomamos banho, nos vestimos, vamos ao trabalho, administramos as tarefas do lar e não preenchemos a nossa consciência com essa palavra de Deus, isso simplesmente nos deixa livres para sermos vítimas de tudo o que acontece lá fora no mundo. E então, voltamos naturalmente às nossas velhas ideias pagãs de culpar Deus. Agora vejam, porque eles me abandonaram. Então aqui estamos de volta ao tempo dos hebreus, antes do Mestre. Porque eles me abandonaram e acenderam incensos para outros deuses, porque provocaram a minha ira por todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se acendeu sobre esse lugar e não se apagará. Porque eles me abandonaram e acenderam incenso para outros deuses. Esse é o mesmo erro que está sendo repetido hoje em todo o globo. Em lugar de termos nossa total e completa fé e confiança em Deus, fomos ensinados a colocar nossa fé em bombas, em nos prepararmos com a porção delas e ficarmos descansados pelo fato de termos mais bombas, bombas maiores e bombas melhores do que todo mundo. E não existe uma forma melhor de reconhecer que estamos abandonando Deus do que acreditar que Deus não é maior do que uma bomba, que a influência de Deus não é maior do que a influência de uma bomba, de germes ou de um tirano. No exato momento em que começamos a temer um poder, quer seja o poder de um homem ou de uma coisa, ou de uma ideologia, nesse momento nós abandonamos Deus. No exato momento em que permitimos que o medo de nosso corpo, o medo da doença, entre em nosso pensamento, nós abandonamos Deus, porque abandonamos a realização interior que reconhece que cada um de nós deve ter, de que Deus é maior do que todas essas coisas. Nós abandonamos Deus no exato momento em que temos medo, porque só tememos porque acreditamos que aquilo que tememos tem mais poder do que o Deus que adoramos. Se entendermos que Deus é o único poder, o que haveria para temer na terra ou na água? Agora, quero lhes mostrar uma revelação que tive a noite passada sobre o nosso trabalho aqui. Eu vi como se fosse um quadro. De um lado, havia uma crença ateísta no poder material, uma porção de poder material,
e a crença ateísta de que tudo aquilo era poder. E toda a raça humana se ajoelhando e temendo. E do outro lado, vi como se fosse Jesus Cristo, sem armas, sem espadas, e simplesmente olhando para a raça humana como se estivesse em Jerusalém e dizendo: ó Jerusalém, ó Jerusalém, eu colocaria meus braços em torno de ti, mas tu não aceitarias, tu não ouvirias. Não tema o poder da matéria, confie no poder do Espírito, porque a palavra de Deus é rápida, afiada e poderosa. A palavra de Deus é isso. Você vê, houve um profeta hebreu que teve essa visão. Se não a completa visão que Jesus teve, mas ele realmente teve essa visão quando o povo hebreu veio correndo e lhe disse que o inimigo que estava vindo contra eles era 2 vezes mais poderoso do que suas forças. E ele ficou ali e olhou para eles e disse: sim, eles têm braços de carne, porém nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso. E então a Bíblia diz que eles descansaram em sua palavra. E o que aconteceu? Os inimigos começaram a lutar entre eles mesmos e destruíram a si mesmos. E os hebreus nunca tiveram que sair para lutar nessa batalha. Nós temos visto isso na cura das doenças. Algumas vezes temos casos diante de nós que são quase que amedrontadores. E nós também nos sentamos ali e imaginamos o que essa doença vai fazer a essa pessoa. E que terrível poder existe ali e assim por diante. Até que, de repente, essa visão do Cristo surge e diz: que poder? Que poder? Existe algum poder a não ser o poder da palavra? Esse é o único poder. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é rápida e afiada e poderosa. A palavra de Deus se tornou carne e habita entre nós. A palavra de Deus estabelece paz no centro de nosso ser. Eu sei com tanta certeza como sei que 2 vezes 2 são 4, que se uns poucos de nós fôssemos capazes de nos levantar e olhar para o mundo lá fora, cada homem, mulher e criança em qualquer lugar do globo, e dizer: poder material? Isso é ateísmo. Isso é dizer que existe um poder separado de Deus. Existe somente um poder, o poder do Espírito. Se tivéssemos essa realização, eu poderia lhes dizer que esse conflito contra a Rússia já teria se dissolvido, ou em qualquer outro país. Preciso lhes lembrar de que o mesmo medo que está tomando conta do mundo hoje se espalhou pelo mundo quando o nome era o Kaiser e suas armas eram um submarino? Preciso lhes lembrar de que o mesmo medo tomou conta do mundo quando seu nome era Hitler
e suas armas eram as Blitz? Preciso lhes lembrar de que o mesmo medo tomou conta do mundo quando seu nome era Stalin? E onde estão esses poderes agora? Onde estão os submarinos? E onde estão esses homens? E onde estão esses ataques? Foram receber a sua recompensa. Será necessário passar por um outro banho de sangue para provar que a força material não é poder? Que é a vida dos que creem em Cristo, a consciência dos que creem em Cristo que é poder? Não deveria ser necessário. Já tivemos o suficiente desses banhos de sangue que não provaram coisa alguma, exceto que estamos lidando com matéria, amedrontados com a matéria, e ainda não nos livramos disso. Não é tempo agora de provar o que aquele profeta hebreu provou? Que eles realmente têm braços de carne, o que não é nada, desde que nós temos o poder da palavra, o poder do Espírito de Deus que habita dentro de nós? Não é tempo de provar a mensagem de Jesus Cristo de que você pode baixar a sua espada? Que aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada? Agora, isso não significa que vamos para as ruas para advogar que nossos países desistam do que o que eles consideram ser o armamento e que sentem que é necessário. Não. Significa que em nossas orações interiores, nossa realização será 90 bilhões de dólares esse ano para armas. Nós concordamos com isso? A palavra de Deus é rápida e afiada e poderosa. E a palavra de Deus habita em mim. E se nós, simplesmente esses grupos para quem falo, em uma cidade após a outra, um país após o outro, se simplesmente esses grupos pudessem se unir e concordar que cada dia da semana eles passariam 1 minuto pela causa da paz, eles parariam 1 minuto pela causa da paz, 1 minuto para fechar seus olhos e sorrir. Obrigado, Deus, porque sei que poder material é ateísmo. Mas a confiança no Espírito de Deus, na presença de Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus, esse é o verdadeiro poder. E os outros são não poderes, são braços de carne. E isso estabeleceria a paz na terra. Tudo isso veio a mim de nossa conversa de ontem à noite. Eu não sei como, não posso compreender a forma como está acontecendo. Mas realmente sei que no meio da noite eu tive essa visão. Eu vi a matéria morta, simplesmente matéria morta. Como se todo esse poder do armamento estivesse justamente aqui como uma coisa qualquer. E não podia mover a si mesmo, porque não havia ninguém para movê-lo. E como pode se mover se alguém estiver encarando-o firmemente com a palavra de Deus na consciência? Agora, se eu dissesse isso para o mundo lá fora, ninguém iria entender o que estou falando. E é por essa razão que não podemos publicar uma mensagem como essa para o mundo inteiro. Porém, assumo que todos nessa sala, em algum tempo ou outro,
têm experienciado uma cura espiritual. Ou, se não experienciaram pessoalmente, devem ter testemunhado essa experiência em algum amigo ou parente. E, portanto, vocês realmente sabem, por experiência, que a matéria não é poder. Mas a palavra de Deus, na consciência do curador, é o poder. E que a matéria responde a esse poder e se transforma de uma matéria doente em saudável. Não através de aplicação material, não pelo poder de uma força material, mas pelo poder da palavra mantida na consciência de um estudante de metafísica. Vocês sabem, isso vem acontecendo por cerca de 80 anos. Essa prova diária de que a palavra de Deus na consciência de um indivíduo é suficiente para parar a matéria morta em suas trilhas e mudar a matéria doente em boa saúde, corpos doentes em corpos saudáveis, bolsas doentes em bolsas saudáveis, pessoas desempregadas em pessoas empregadas, e que greves em plantas de fábricas podem ser transformadas em relacionamentos harmoniosos entre o capital e o trabalho. Eu tenho testemunhado a palavra de Deus na consciência de um indivíduo parar uma greve, fazê-la morrer em suas trilhas. Você vê, aqui temos um exemplo de matéria. E essa coisa fica aqui. Ela não pode se mover para lugar algum. Não pode atingir pessoa alguma. Não pode fazer mal a pessoa alguma. Aqui ela fica. E assim é com bombas, e assim é com germes, infecção, e assim é com todas as coisas que representam formas materiais ou poder material. É um nada, não é coisa alguma. É necessário um indivíduo para movê-la. Ah, mas o indivíduo é livre para fazer o bem ou o mal, exceto quando ele é confrontado com o poder da palavra. Então, ele perde todo o poder de fazer o mal. Essa é a razão porque muitas e muitas vezes transformações têm acontecido na consciência do indivíduo. Essa é a razão porque curas de falsos desejos, alcoolismo, vício de drogas têm acontecido. A matéria morta, o álcool e as drogas, foi provada morta em frente a um indivíduo que mantém a palavra de Deus em sua consciência. A palavra de Deus é o segredo. A palavra de Deus remove o medo, porque traz à luz a verdade de que, na presença da palavra de Deus, não existe nenhum outro poder. Nada é poder e ninguém tem poder na presença dessa palavra de Deus mantida em nossa consciência. Nós, ele disse, nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós temos a palavra da verdade. Precisamos tê-la. Se formos simplesmente um grupo de pessoas humanas pensando somente sobre nossos problemas pessoais e sem dar nenhuma atenção ou dando pouca atenção à palavra de Deus, então não poderemos dizer literalmente que temos a palavra de Deus, porque não a temos. Nós somente temos o Senhor Deus na proporção
em que temos a palavra de Deus viva em nossa consciência. Nunca esqueça disso. Esse mundo inteiro poderia estar fora de perigo e em segurança. Esse mundo inteiro poderia estar em paz se os homens mantivessem a palavra de Deus viva em suas consciências. Agora, nós não seremos mais beneficiados pela verdade espiritual do que o resto do mundo. Não seremos salvos apenas por ler ou ouvir sobre a verdade espiritual, mas por fazer, por manter a palavra de Deus, as promessas de Deus, as promessas do Cristo em nossas consciências. É isso que traz a manifestação, a harmonia, a paz, a saúde. Você já notou uma pessoa doente ir ficando cada vez pior? E então, quando encontra um curador metafísico realmente capaz, de repente descobre que todo esse processo foi revertido e agora não mais piora e gradualmente começa a melhorar. Então, de repente, está completamente saudável. Isso não é um acidente. Isso não é por acaso. A doença não é uma punição de Deus e a saúde não é uma recompensa de Deus. A situação foi modificada completamente porque foi introduzida naquela cena a palavra de Deus. E essa palavra foi mantida conscientemente, persistentemente, até que a demonstração aparecesse. Muitas pessoas perdem a demonstração por causa da impaciência ou por determinarem quanto tempo deve levar para que a verdade as cure. Nenhum de nós pode saber isso, pela simples razão de que a cura espiritual não acontece simplesmente por causa de uma mudança no corpo. A mudança no corpo somente acontece por causa de uma mudança na consciência. E assim, muito frequentemente, antes de termos a cura, precisa haver uma mudança dentro de nós, uma mudança na consciência, para nos tornar prontos para a experiência da cura. Em outras palavras, se eu estiver doente e continuar em minha forma humana de viver, e estiver determinado a permanecer dessa maneira, não estarei abrindo espaço para que a cura entre em minha consciência. Todavia, se estou doente e começo a compreender que, provavelmente, de uma forma ou de outra, estou tentando ser pagão e querendo que Deus faça a minha vontade, em lugar de me entregar à vontade de Deus. Então, quando essa mudança de pensamento acontece, estou preparando a mim mesmo para a cura e a recebo. Enquanto eu mesmo a estava bloqueando com toda essa ideia de abandonar Deus e acender incensos, adorar a matéria, temer a matéria. Adorar alguma força material, temer algum poder material, isso é abandonar Deus. Devo segurar a palavra de Deus dentro de mim e compreender. O Pai dentro de mim é o poder. O Pai dentro de mim realiza o trabalho.
O Pai dentro de mim diz para todas as formas de erro: pare justamente aqui, pare justamente agora e não vá além. A palavra de Deus no centro do meu ser é poderosa. A palavra de Deus no centro do meu ser é poder. A lembrança da palavra de Deus mantida em minha consciência é poder. Muito obrigado.